Violência na Bahia tem chamado a atenção do noticiário nacional entre agosto e setembro deste ano. A morte do policial federal Lucas Caribé durante uma operação de combate a facções criminosas fez com que o governo federal ampliasse suas ações na segurança pública da Bahia. Só em setembro, cerca de 60 pessoas morreram em operações ou confrontos, dentre elas 3 policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o restante dos mortos são membros de facções criminosas ou suspeitos de outros crimes, como roubos e homicídios. Enquanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública descarta uma intervenção federal para conter essa onda de violência, a atuação das facções criminosas deixa rastros em forma de medo, mortes e causa transtornos como aulas suspensas e também unidades de saúde que deixam de funcionar. Apesar de ter tomado os noticiários nacionais agora, a letalidade no estado não é uma novidade para os baianos. Desde 2018, o monitor da violência do G1 mostra que a Bahia lidera o número de mortes violentas entre todos os estados do país. A nossa ferramenta faz análise de dados a partir de informações de órgãos oficiais, como a Polícia Civil. Em diversos territórios da Bahia, há relatos da presença de facções criminosas ou de confrontos entre grupos que disputam territórios. Os criminosos agem com tamanha violência que impedem que moradores recebam suas encomendas, vasculham celulares e chegam a matar visitantes se eles residirem em um bairro de atuação de grupos rivais. O G1 convidou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil para este episódio, para explicar a atuação do Estado no combate às facções criminosas. Nenhum representante oficial foi enviado. Para falar sobre esse cenário de violência na Bahia, nós convidamos o professor, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciência Política, Luiz Cláudio Lourenço, e também professor e advogado especialista em Ciências Criminais, Luiz Henrique Requião. Eu sou Itana Alencar, repórter e apresentadora do G1 Bahia. Eu sou Eric Luiz Carvalho, editor do G1 Bahia, e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Bom, vamos começar com o professor Luiz Lourenço. O senhor é pesquisador das organizações criminosas, de como e onde elas agem. Você pode explicar para a gente como é que elas se formaram e que análise você faz assim dessa projeção delas? Olha, aqui na Bahia, a gente tem um cenário que vem sendo construído há muito tempo por esses grupos, né? Não é uma coisa nova. O primeiro texto que eu publiquei sobre um grupo criminoso aqui na Bahia já tem mais de 10 anos, foi em 2012. Foi sobre o surgimento do Comando da Paz aqui na Bahia, que surgiu no Presídio Salvador. Muito sobre a influência e o contato com criminosos que vieram de transferência de outros estados. Naquela época, né, no início dos anos 2000, você ainda não tinha o Instituto do RDD consolidado. Então, a prática era fazer com que as grandes lideranças nacionais do PCC ou do Comando Vermelho tirassem as suas cadeias em estados diferentes da sua origem. E nessa leva de transferências, a gente teve aqui no estado a presença de um interno chamado Gessler, que era identificado com o Comando Vermelho. E também no sul da Bahia, a gente teve a presença do Geleião e do Bandejão, que eram do primeiro núcleo formador do PCC em São Paulo, né? Não, ou coincidentemente ou não, foram justamente nessas áreas de contato que se deu a criação dos grupos locais também, entre eles o principal, que teve um protagonismo muito grande e ainda tem, que é o Comando da Paz, né? Depois, com o passar do tempo, o Comando da Paz hoje está se auto-intitulando Comando Vermelho pela proximidade entre esses grupos em termos de comércio com o grupo carioca, né? Mas é importante que se diga que o Comando Vermelho aqui não é exatamente a presença do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Tem características próprias, né, e muito mais similitude com o Comando da Paz, com o antigo Comando da Paz aqui. Mas essa presença dessas lideranças do sul e do sudeste, especialmente, acho que aumentou de certa forma o modo de agir do tráfico que já era praticado aqui. Assim. Veja só, essa política de transferência também aconteceu fora do Brasil, né, entre os Estados Unidos e El Salvador, e deu a primeira Mara, né, a primeira gangue prisional transnacional, que foi a Mara Salvatrucha, que hoje é uma das maiores organizações criminosas que a gente tem em termos globais, né? Então, mas por algum motivo isso não chegou ao conhecimento das pessoas que fizeram esse tipo de transferência aqui, né? E sempre que você tem essa prática, você muito menos erradica e muito mais prolifera os grupos e os intercâmbios, né? E se a gente for pensar bem, Eric, a gente tem
muito mais contato, as bases, né, entre internos, esse mundo que existe dentro da cadeia, o mundo do proceder, ele tem muito mais comunicabilidade do que as autoridades que teriam que agir com inteligência para coibir a ação desses grupos. Então, se você tem muito mais facilidade de comunicação entre os internos, a despeito de serem de grupos diferentes, muitas vezes, do que das autoridades de inteligência que deveriam, né, de alguma forma, coibir a ação desses grupos. Né? Eu estudo prisões há 14 anos, pelo menos, e é interessante que eu tenho uma tese que a gente não tem um sistema prisional. Como que a gente pode chamar de sistema algo que não funciona sistematicamente, né? A gente não tem uma padronização de informações, agora está começando a ter uma padronização melhor de informações. A gente não tem uma padronização administrativa no interior das unidades. Então, se a gente for para o interior da Mata Escura hoje, a gente tem lá 3 ou 4 unidades que recebem presos provisórios. Nenhuma vai receber o preso provisório da mesma forma. Você tem parceria de cogestão privado-público dentro da Mata Escura, você tem a Presídio Salvador, que é outra dinâmica completamente diferente. Quer dizer, como que a gente vai chamar isso de sistema? Se você não tem um sistema padronizado de segurança, de gestão, de administração e nem de informação. Né? Então é difícil, né? E a arquitetura também muda, então é muito complicado. E em nenhum estado da federação hoje a gente tem essas coisas funcionando sistematicamente, né? O poder público, muitas vezes, ele não dá o mínimo para o interno sobreviver dentro da cadeia. Você pega um estado como São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e na porta dos presídios, nas portas das unidades prisionais, você tem o que eles chamam de barraquinha, vendendo inclusive calça caque e camiseta branca, que é o uniforme do preso em São Paulo. Então, como que a gente vai sanar isso? E quando o Estado não dá, né, o interno tem que fazer a vida acontecer dentro da prisão. Né? O que um sociólogo carioca chamou muito tempo atrás de economia delinquente. Né? Então, esses serviços, esse comércio de bens dentro da cadeia fomenta muito a atividade desses grupos também. Né? Tem essa vertente da rua e tem a vertente também dentro da prisão. Para a gente inserir aqui o professor Luiz Requião, eu queria saber, aqui em Salvador a gente tem bairros como Valéria e Águas Claras que são dominados por facções criminosas que já foram parceiras e hoje em dia essas facções elas estão em conflito entre si. Eu queria saber do senhor qual é o impacto disso na vida dos moradores que são alheios ao tráfico. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui, agradeço a participação. Estou aqui aprendendo também com o professor, a gente gosta de dizer que no direito a gente aprende todo dia. Bom, em relação a isso, Itana, a população ela fica refém, né? Ela fica refém dos grupos, e eu sempre gosto de dizer que esses grupos, eles trabalham exatamente com a ferramenta que é a ferramenta do medo. Porque quanto mais medo eles conseguem levar a uma região, a uma localização, isso é uma demonstração de poder. Então, quanto mais medo as pessoas tiverem desses grupos, mais poder esses grupos vão ter, né? Então, e aí o Estado fica cada vez mais refém. Como o professor disse, o Estado, eu gosto muito de uma frase no direito que diz que aonde há poder não há vácuo. Então, se há algum lugar que há um poder para ser exercido, aquele poder precisa ser exercido por alguém. Se o Estado não o exerce, obviamente, algum outro grupo ou alguma outra entidade, alguma outra organização vai exercer esse poder. Então, é preciso que o Estado retome esse controle, mas não é retomar um controle apenas de maneira ostensiva. Ele precisa retomar esse controle com outras políticas associadas, né? Então, há políticas que parecem que não têm relação, mas que elas têm muita relação, que é políticas urbanas, por exemplo. Você dá uma estrutura urbana para aquelas regiões, né? Porque muitos desses grupos beneficiam disso também, né? Então, por exemplo, nessas regiões que você citou, existe lá uma localização de um matagal muito significativo. Então, isso eu preciso me preocupar, o Estado precisa se preocupar com isso, porque isso também é política criminal, né? Então, além do básico, escola, oportunidade, expectativa, mas a questão urbana, a dinâmica urbana, ela também é significativa. A acessibilidade a essas pessoas, né? Eu gosto de dizer que essas organizações elas ganham muito recurso, né, como o professor disse aqui, desse comércio, e um desses comércios que eles ganham muito recurso, hoje, por exemplo, é a internet. Né? Eles vendem
pirateiam a internet, vendem e ganham e obrigam que essas pessoas utilizem daquele serviço, né? Então, o Estado precisa. Hoje a internet ninguém vive sem. Inclusive, a Constituição diz que há quem defenda que a internet hoje é um direito fundamental. Então, como direito fundamental, o Estado precisa dar isso à população, né? Então, de novo, essas pessoas elas ficam reféns, porque elas não conseguem confiar no Estado, porque tem essa política ostensiva, dificilmente você encontra ali uma dinâmica estratégica de abordagem, né? Então, as pessoas veem muitas vezes o Estado como inimigo e também tem esses grupos, né, essas organizações que também exercem esse poder do medo para poder ter poder, para poder, enfim, conseguir ali usufruir daquele espaço e comercializar aquele espaço. E as pessoas ficam refém, porque as pessoas, ao mesmo tempo, não têm o Estado ao seu lado e, ao mesmo tempo, estão ali sendo subjugadas a um poder ilícito. Bom, o senhor falou do poder dessa ferramenta do medo, né? A gente tem aqui vários moradores de bairros periféricos que relatam sempre a tirania dessas facções, né? Eles têm o celular vistoriado, eles não podem ir para um bairro X, além do temido Tribunal do Crime, né? Que é como eles chamam, que é quando os criminosos eles julgam e aplicam suas próprias penas, né? Apenas que eles acham adequado para seja lá qual a infração que esse morador tenha cometido. Eu queria saber qual é a sua análise sobre essas demonstrações do poder dos criminosos, dos grupos criminosos. Isso aí, eu gosto sempre de fazer alguns paralelos. Eu gosto nesse caso especificamente, eu gosto muito de um paralelo de um filme famoso, que é o filme do Batman, daquela série do Cavaleiro das Trevas, que, se eu não me engano, é o filme 2, acho que é o filme 2. Não, filme 3, desculpa, o terceiro filme, que tem lá um tribunal do crime, né? No momento em que o personagem Bane, né, ele consegue liberar todos os presos, ele constrói um tribunal do crime. Exatamente fazendo esse paralelo, nessa mesma perspectiva, de mostrar o poder e dizer que o Estado é ineficiente e que chega ao ponto deles conseguirem instituir esse tipo de punição, né? Então, fica claro aí, inclusive por reportagens e tudo mais, que há uma orientação dessas pessoas para que deixe as casas das pessoas abertas, né? Veja que há um índice que também cresceu muito nos últimos anos, que é o índice do cárcere privado. Então, hoje é uma ação muito comum dessas facções, quando, enfim, em operações, adentrar a casa de pessoas e fazer aquela família ou aquela pessoa refém, ali como instituto de defesa e como instituto de poder ao mesmo tempo, né? O instituto de defesa para ter a possibilidade de negociar e não ser morto, e ao mesmo tempo o instituto de poder no sentido de que é uma orientação, você precisa fazer, e se você não cumprir essa orientação, você vai ser punido por nós. E aí, de novo, é a ausência do Estado. É o Estado que não consegue fazer essa ação, que é uma ação, o dizer o direito é uma ação estatal. A jurisdição é exercida pelo Estado, não por facções ou organizações criminosas. Então, isso é mais uma inabilidade do Estado, e não é só na Bahia, mas do Estado brasileiro como um todo, a inabilidade do Estado em exercer o seu poder jurisdicional, né, que ele só exerce em situações muito pontuais, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Mas a gente percebe, nesse ponto, que normalmente as pessoas que são punidas por essa ação são o que a gente chama de aviãozinhos ou pessoas de menor significância na organização, né? Porque, de novo, o Estado ele é muitas vezes ineficiente no combate a esse exercício de um tribunal do crime paralelo, vamos dizer assim, né? Ele não consegue combater isso. E, de novo, como as pessoas estão reféns, as pessoas não têm a segurança do Estado ao lado delas, elas vivem nessa dicotomia, né? A quem eu cumpro a ordem? Do Estado ou dessa organização que domina meu bairro, né? Então, e aí hoje você vê até, essa semana, de novo, na Gamboa, um jovem foi pego de um bar e ninguém sabe ainda o que é que aconteceu. Dizem que é por conta de um símbolo que ele fez com as mãos numa rede social. Imagine, quer dizer, será que as pessoas sabem disso? Quer dizer que eu não, como é que eu vou saber, né? Então, as pessoas estão nessa situação. Em muitas comunidades, elas não sabem
a quem se direcionar, né? A quem recorrer. Porque o Estado é ineficaz em muitos pontos e, ao mesmo tempo, eu tenho um Estado paralelo, né? Um poder paralelo, que me obriga a praticar condutas que muitas vezes sequer nem eu mesmo sei que condutas eu posso entender como válidas ou inválidas, porque estou diante de uma outra regra. Professor Luiz Cláudio, queria que o senhor falasse um pouco, como estudioso dessas organizações, né, sobre quais são essas facções que atuam na Bahia e especialmente em Salvador, assim, eu acho que onde temos aquele boom da violência, assim, né? Hoje a gente tem a presença forte do Comando da Paz, que está se chamando Comando Vermelho. Tem a facção Bonde do Maluco, que também teve uma expressividade muito grande, mas está em conflito com o Comando Vermelho. E tem também um outro grupo grande e expressivo, que é a Catiara, que surgiu no Recôncavo Baiano. É importante que se diga, né? Havia um falso mito que as organizações criminosas eram pensadas por grandes gênios do mal, ladrões de banco, muito bem preparados, etc., né? O Pete, que era um dos principais líderes do Comando da Paz, ele era Pete de Pititinga, do Peixinho. Só que dentro da cadeia ele se tornou Pete Pitbull. Né? Então, muito o Roceirinho, que é um líder, era um dos líderes da Catiara, era mecânico. Quer dizer, isso mostra, né, que, de fato, esses grupos não são pensados por gênios do mal. Agora, eu queria... É porque as pessoas gostam sempre de dar o exemplo de Fernando de Uberamar e Marcola. Mas mesmo Marcola, ele não era um gênio, não, nunca foi. Um gênio do crime, etc. Não era um pinguim do Batman, né? Não era o Coringa. O Luther do exatamente. Então, o papel... Eu queria falar uma coisa que você estava falando. O papel das facções nas periferias e na prisão, ele é ambíguo. Né? Ele tem esse lado da demonstração de força, mas, por outro lado, como você tinha dito antes, Luiz Henrique, o morador periférico, ele não tem acesso à justiça formal. Ele não sabe nem por onde começar uma ação. Exato. Né? A quem ele vai recorrer? Ele recorre muitas vezes ou ao líder religioso, entendeu? Sim. Apelar para a fé, como diz a música, né? A arte é viver da fé, só não se sabe fé em quê. Exato. Né? Ou ele apela, de repente, para um comunicador sensacionalista que vai lá e faz, muitas vezes, aquilo, um palco para o lançamento da sua candidatura daqui a um pouco, né? Ou ele apela para o líder do tráfico de drogas, o cara que está ali e que tem algum controle do território. Né? Então, é um papel muito ambíguo também. Né? Tem um texto de um colega nosso, o Gabriel Feltran, lá de São Paulo, que agora virou professor na França, em que ele mostra como que funcionou durante muito tempo em São Paulo os chamados tribunais do crime do PCC. Né? E ao contrário do que a gente imagina, lá uma das punições mais graves não era a morte, era o banimento. Quando o jovem é banido da sua comunidade, ele acessa para ele um monte de oportunidades e de redes as quais ele pode, de alguma forma, acessar de familiares, enfim, para se manter. É importante que se diga, né, que Salvador hoje, o último dado que se tem de 2019, 41,8% da cidade é considerado subnormal, ou seja, são áreas que estão de invasão, são áreas que a gente considera como comunidades, favelas precarizadas em termos de acesso a serviços públicos. Quanto mais de acesso à cidadania e direitos, né, em termos de justiça. Então é importante que se diga isso, né? E quantas vezes as casas desses moradores também não foi violada pelo poder do Estado, que também não pede licença. Não, né? Pede. E existe hoje decisões do STJ, inclusive, reiteradas sobre a questão da invasão do domicílio, né? Que eles supostamente dizem que há um flagrante para validar, quando na realidade muitas vezes não há. E a gravação, essas gravações de sequestros, né? Tem situações que realmente, eu acompanhei algumas delas pelo Instagram. É muito curioso, né? Porque a família, que muitas vezes é tratada também como suspeita. E existe um certo protocolo que é ritualizado, as quais, né, já se sabe. A pessoa que está lá dentro, que faz a live, pede sempre alguém do BOP, porque eles acreditam que o BOP tem um protocolo de procedimentos que não é o da PM rotineiramente. Em relação, inclusive, à negociação, de negociador, caminho negociador, e normalmente eles chamam a imprensa. Eles colocam uma série de perguntas também para checagem, se a pessoa, se o policial que está ali, o oficial que está ali, ele está falando realmente, está falando a verdade ou não.
né? Então eles têm uma série de preocupações, mas me parece, exatamente como foi falado antes, uma atitude desesperada para salvaguardar a sua vida, né? Já que a gente ainda não tem câmeras nos uniformes, Exato. né? O que eu posso fazer? Porque ao fazer aquela live também está produzindo prova contra si. Sim, com Né? certeza. Então é uma atitude desesperada também, né? Sim, sem dúvida. É um pouco de um instituto de defesa que não existe, né? Uma forma de tentar se defender arredio da lei, porque na lei não tem essa possibilidade. Mas é isso, muitas vezes eles utilizam-se dessas ferramentas como forma de tentar minimamente saírem vivos, né? Daquela situação. E aí normalmente eles chamam o BOP, porque eles sabem que já existe um protocolo próprio de chamar negociador e tudo mais, e muitas vezes eles chamam a imprensa também como forma de divulgador, né, para que aquilo seja divulgado, porque sabe que a imprensa também, de certa forma, também é um poder, e dali vai realizando também um controle, né, naquela abordagem, como é que aquela abordagem vai ser feita. É como se a imprensa ajudasse também a salvaguardar a vida, né? Porque a partir do momento que tem uma câmera ali apontada, a gente sabe que não vai ter como um policial alegar, por exemplo, um auto de resistência, Sim. né? Então, O tal inexistente auto de resistência, que todo mundo sabe que ele continua existindo com outras formatações, mas é óbvio que ele continua existindo. E sim, é uma forma de tentar salvaguardar o direito à vida, que é um direito essencial de qualquer um, né, deles. Então, normalmente também, como o professor diz, é um ato de desespero também, né, deles, enfim, de tentar sair com vida daquela situação. E a imprensa muitas vezes faz esse papel de fiscalizador, né? De fiscalizador da atividade e de fiscalizador da ação. Como o professor disse, a gente ainda está aí lutando para colocar as denominadas bodycams, né? Nos uniformes da PM aqui no nosso estado. Há uma resistência muito grande, isso já não é de agora, né? O que nos faz a refletir por que essa resistência, né? Por que será que se tem tanta resistência a fazer isso? É claro que também a gente precisa de deixar claro, ser dito, que isso não vai resolver o problema, né? Não é um instrumento da bodycam que vai evitar, não, mas ela é mais uma ferramenta de fiscalização, é mais uma forma de conseguir fiscalizar. Vejam que quando as câmeras foram instituídas nas viaturas, dali a gente já conseguiu fiscalizar algumas ações até então que não eram vistas, né? Eu lembro muito de uma situação, já tem um tempo, na Ribeira, que aconteceu, de uma abordagem, e há uma filmagem de uma viatura, mostrando como foi essa abordagem. E dali você vai discutir exatamente como é que deve ser feito. Então, as bodycams, ela é mais uma ajuda, mais uma forma de fiscalização. Obviamente não vai solucionar os problemas, porque também passa por uma questão cultural. Eu preciso também mudar um pouco a cultura da atividade investigativa, da atividade repressiva que hoje nós temos, né, que é essa atividade meramente combativa. Então, eu também, além de tudo, preciso mudar na cultura, e é óbvio que mudar a cultura leva um tempo maior, mas é preciso começar de alguma forma. Professor, o senhor falou algo que chamou a atenção sobre essa ausência de gênios do mal nessa criação. E a Bahia é um estado continental, né? Então a gente tem essa coisa do estado muito grande. E uma coisa que chama a atenção também é que há essa presença de outras pequenas facções, né? Eu por exemplo, eu cito aqui que existe essa fala de que as maiores vão e tomam essas menores, mas sempre tem uma resistência, uma nova que surge ali, né? Então a Bahia também tem essa parte, não sei se é uma particularidade exatamente da Bahia, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Sim, a gente tem muitos grupos pequenos, né, que surgiram no estado, inclusive no interior, com nomes muito curiosos, né? Raio A, Raio B, Povo de Israel, Homens da Lua, enfim, é uma criatividade incrível, né, nessa criação dos chamados bondes, enfim. É claro que quanto mais você enfrenta, né, tenta tirar, desarticular esses grupos, mais eles proliferam. É uma lógica como de combate àquele ser mitológico, a Hidra, né? Que você corta a cabeça, nascem duas. Ou então os gremlins, professor. Que você molha, joga água e nasce um bocado. Mas assim, isso a gente tem um trabalho publicado que mostra exatamente isso. Quanto mais a gente prendeu, né, sobretudo por tráfico de drogas, mais aumentou o tráfico de drogas. Por quê? As áreas de vulnerabilidade, né, na qual atua o comércio varejista de droga popular, eles se mantêm. Esses pontos são pontos comerciais, como foi falado antes, que não ficam no vácuo,
né? São pontos rentáveis. E essa disputa não se dá, né, na junta comercial, se dá de forma violenta. Porque a lógica empregada, né, no enfrentamento desse problema por parte do Estado também é violenta. Né? Não é uma lógica pacífica. Né? E não dá para se culpar o policial da ponta sobre isso. Ele recebe ordem, ele está imbuído de combater, né, de guerrear. E numa guerra que a gente acaba tendo é colhendo vidas, né, ceifando vidas. E é um pouco isso que a gente vê nos últimos anos acontecendo. Então, muito dessa dinâmica de violência passa também por uma dinâmica de reciprocidade de vinganças entre quem deveria estar salvaguardando a lei e os grupos criminosos. Né? Haja visto que nessa chamada guerra de facções que a gente está ouvindo hoje na mídia, a maioria das pessoas que foram vitimadas por que facção? Qual a facção que vitimou mais? Né? Então, eu não vou falar qual foi, não. Pensem aí, façam as suas contas, né? Quem atirou em quem recebeu a bala, da onde que... A gente não tem um controle de disparos de arma de fogo por parte da polícia, isso é essencial. As melhores polícias do mundo, elas não funcionam de maneira ostensiva nas suas patrulhas, elas são desarmadas. Né? Então, esse tipo, o comércio varejista de drogas em outros países, ele é tolerado pelas suas polícias. Isso é engraçado, professor, desculpa interromper, porque a nossa polícia municipal foi criada com esse viés, com essa ideia, né? Acabou sendo mais uma e acabou sendo mais uma polícia repressiva, porque hoje a polícia municipal pode ter porte de arma. Como que a gente confunde um policial com um soldado em guerra, né? Se a gente vê as fotos aí do que a gente está presenciando em Valéria, em Águas Claras, etc., você facilmente confunde aquele operador de segurança com um soldado no Afeganistão. Extremamente armados. No exército, enfim, combatendo o tráfico na Amazônia. E aí você pega e vê os suspeitos, é um garoto sem camisa Sem de bermuda. camisa. Descalço. Descalço muitas vezes. Então, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que começar a democratizar mais, a ouvir mais a polícia. E a polícia tem que conversar mais com a sociedade. Tem que ganhar, como você falou anteriormente, legitimidade. Né? Tem um sociólogo sul-coreano muito interessante chamado Byung-Chul Han. E ele, no livro Topologia da Violência, ele fala exatamente isso. Que quem faz o uso da força não é porque tem poder, mas que quer ter poder. Quem tem poder não precisa fazer o uso da força. Né? Então isso é importante para a gente entender que, né, as demonstrações de força e de uso efetivo da força. Quando você usa demais a força, você perde poder, você não tem poder. É uma demonstração que você está sem poder. É uma atitude também desesperada em busca de poder naquela área. Quem é rei não precisa dizer que é rei, né? Exato. Foucault já dizia isso também no livro A Microfísica do Poder, né? Eu achei muito importante coisas que vocês dois falaram, que é o seguinte: a gente tem comunidades, principalmente comunidades periféricas, em que o Estado não chega. E quando ele chega, é sempre na forma de ostensão, né? É sempre na forma da truculência, da hostilidade. Que é quando a polícia invade a casa e diz que há um flagrante ali dentro e os moradores, eles acabam nem tendo como recusar a entrada da polícia, né, naquele local. Ao mesmo tempo em que se tem nessas mesmas comunidades a ação do tráfico, né? O tráfico, ele tem suas próprias regras, ele tem suas próprias leis, e são leis que não são controladas pelos cidadãos comuns, né? Os cidadãos comuns. Então, são moradores, são pessoas que estão no meio, para além da guerra, de estarem no meio da guerra do tráfico, eles também estão no meio da ação policial, né? Então, aí a gente tem essa questão que o senhor falou, que o cidadão, ele não sabe a quem ele respeita, ele não sabe a quem ele teme, a quais leis ele segue, porque ele está sempre ali naquele meio do confronto, né? E, no final das contas, os moradores também querem salvaguardar a própria vida. Sim, sem dúvida. Eu fico, como o professor disse também, assim, infelizmente, a atividade de segurança atua, em regra, nessas comunidades, nessas regiões mais periféricas, de maneira ostensiva, mas eu também quero aproveitar, como o professor disse, que a culpa não é do policial da ponta, e não é mesmo, né, porque ele ali recebe uma orientação, eles recebem um treinamento, e o treinamento é baseado nessa maneira de atuar, né?
E aí eu gosto sempre também, é sempre bom afirmar que esse policial ele também sofre individualmente como pessoa, porque muito provavelmente ele também vive em tensão 24 horas. Então esse policial ele também está em tensão 24 horas. Tanto é que o índice de suicídio na corporação é elevado, extremamente elevado. Apesar de que, infelizmente, pelo menos que eu tenha conhecimento, isso não é discutido com muita propriedade internamente, né? E é preciso se discutir isso, né? Porque muito provavelmente isso afeta a forma de combate. Então, esse policial também ele está ali vivendo uma tensão 24 horas. Então, não é saudável ninguém estar tensionado 24 horas, né? Então, a paisana, ele acha que em qualquer momento ele pode ser descoberto como policial e dali sofrer algum tipo de reprimenda num ônibus, numa praia, em qualquer lugar. Então, esse atuante, que é quem atua efetivamente na ação ostensiva, também está ali tenso. Então, muitas vezes, podem, obviamente, acontecer erros, equívocos, também muito baseado nesse estado emocional em que se encontra, né? Então, e aí, de novo, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar esse treinamento, né? Como o professor disse, a gente precisa de um treinamento muito mais integrativo das forças. As forças elas precisam estar integradas à comunidade e à sociedade, não serem vistas apenas ou adentrarem essas regiões apenas com a ostensión ou com o combate, né? Mas é preciso, e eu sei que isso é difícil, isso não é fácil, isso não é uma tarefa fácil, mas, de novo, a gente precisa começar, né? Então, é preciso que as atividades policiais elas sejam integrativas, elas precisam fazer parte da sociedade e serem vistas como um aliado, não como inimigo. Então, as forças de segurança elas precisam ser como aliadas. E aí, de novo, eu uso aqui o exemplo das polícias municipais, né? Das guardas municipais, que na origem foi pensada com esse viés, né, participativo dentro das comunidades, e acabou que, de um desenvolver da coisa, as guardas municipais que não deveriam possuir armas de fogo ou nenhum tipo de instrumento desse porte, hoje tem. Hoje é legitimado, inclusive, por decisão judicial, há uma legitimação e uma permissão disso, que de novo, é mais um equívoco da gente ver segurança apenas de maneira ostensiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse discurso que a gente ouve muito hoje, que é a polícia prende e a justiça solta. Qual o papel da justiça nisso e de que forma isso pode ser resolvido? Eu gosto muito dessa expressão porque, assim, ela é um grande equívoco, né? Eu, inclusive, gosto de citar isso nas minhas aulas também. É um grande equívoco, porque a justiça ela não é esse ser benevolente, né? Que sai soltando todo mundo. E aí, de novo, tem muitas dessas atividades de soltura, né? Há um instituto hoje que é extremamente criticado popularmente, que é a tal da audiência de custódia, né? Que as pessoas falam muito da audiência de custódia, enfim, que a audiência de custódia todo mundo é solto. Se você pegar os índices, assim, você vai ver que a quantidade de pessoas que a audiência de custódia, enfim, libera ou aplica outro tipo de medida de prisão cautelar, é baixo, não é alto. A conversão em prisão preventiva é que é alto, né, que é uma outra medida cautelar. Então, há essa sensação, porque normalmente o que se divulga é apenas essa atividade do soltar, né? Mas, muito provavelmente, a soltura, quando ocorre, é por algum equívoco na prisão. Então, e isso não é discutido, isso não é dito. Por que foi solto? Né? Apenas se informa que foi solto. Mas qual foi a razão? Por qual motivo o juiz fez isso? Qual a razão? E aí você tem inúmeras situações. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente ficar na questão da invasão domiciliar, né? Então, existe uma norma dentro da sistemática processual que diz que você só pode adentrar a casa de alguém ou se houver ali um flagrante acontecendo, ou em não havendo um flagrante, você precisa de um mandado de prisão prévio, com todo um regramento próprio, e é um regramento taxativo que a gente chama, são regras que precisam serem efetivamente cumpridas, a ausência de qualquer uma delas invalida o ato, né? E aí tem a situação do cumprimento de um mandado de prisão, por exemplo, à noite, né? E aí tem toda uma organização judicial que diz que à noite, porque aí se entender que aquilo é casa, né? Visto que o local onde vai se realizar esse mandado de prisão é noite e é casa,
É um asilo E inviolável. como é um asilo inviolável por uma determinação constitucional, e aí eu gosto sempre de dizer que se é uma regra constitucional, é um princípio constitucional, qualquer violação a ele, e nenhum direito é absoluto, então, se é preciso excepcionar esse direito, eu preciso excepcioná-lo com regras objetivas. E aí a normatização diz que aí, nesse caso, eu preciso guardar todas as saídas à noite, né, tornar a casa incomunicável e, quando for dia, adentrar a casa e realizar a prisão. Só que o que normalmente acontece? Normalmente eles invadem à noite dizendo que é um flagrante, que aí seria a exceção à regra. E aí você precisa avaliar que flagrante é esse. E aí vem a audiência de custódia, que é normalmente o juiz faz perguntas ali dentro da ideia e que muitas vezes o agente que realizou a prisão, por achar que ele agiu da maneira mais correta possível, dá informações que o juiz avalia e fala: isso aqui está errado, isso aqui está ilegal, isso aqui está ilícito, e normalmente é o que acontece. Então, essas prisões, quando a gente vê essa ideia, né, esse jargão popular de que a polícia prende e a justiça solta, é um jargão popular equivocado, exatamente porque o índice não é esse, não é majoritariamente isso que acontece, é um índice baixo, inclusive, e normalmente é por um equívoco no ato da prisão. Seja, Passa pelo fortalecimento da nossa polícia judiciária. faça pelo fortalecimento da nossa polícia judiciária. Por exemplo, constituição de auto e prisão em flagrante, né? E tem uma regra também, que é uma regra constitucional. Vou dar só um exemplo comum da audiência de custódia relaxando prisão em flagrante. Tem lá uma regra da audiência do auto e prisão em flagrante que é preciso informar ao preso que ele tem direito a comunicar a prisão dele para alguém. Não é o que a gente vê em filme americano, de você tem direito a uma ligação. Isso não existe, tá? É comunicar, é informar ele, ó, você está preso, você quer comunicar sua prisão a quem? E aí ele escolhe, se para um advogado, se para um familiar, se para um primo, um tio, enfim. Tem que ser dada essa opção. Normalmente não é dado essa opção a ele. E aí o juiz avalia e diz: não, isso aqui é uma regra constitucional, isso é um direito constitucional, né? Que tem uma razão de existir também. Esse direito existe porque a gente viveu historicamente uma situação ditatorial, onde pessoas eram presas e ninguém sabia do paradeiro. Então, a Constituição veio, colocou isso como regra constitucional e é preciso ser cumprido. E muitas vezes isso não é avaliado, isso não é visto. E aí, o juiz, obviamente, ao ver essa ilegalidade, precisa reconhecer a ilegalidade e soltar esse preso. Então, passa também por uma ação de educação, vamos dizer assim, da realização desses atos. Porque esses atos, de novo, não são... A gente, na minha área, especificamente do processo penal, a gente diz que forma no processo penal, ele não é a forma ela não é algo pequeno, a forma é garantia. A forma do processo penal, que a gente diz, que quando a gente fala de forma, é cumprir todos os regramentos. Cumprir os regramentos na esfera penal é uma garantia constitucional. Porque todo o regramento na esfera penal, ele perpassa por uma garantia constitucional, que é um cuidado, de novo, né? A justiça tem um símbolo da balança, é a balança no sentido de que o Estado é o poderoso e o cidadão, como entidade individual, é o hipossuficiente da relação, e eu preciso equilibrar essa força de alguma maneira. E aí eu preciso controlar o Estado e dou a esse cidadão inúmeros direitos. Eu revisto ele de inúmeros princípios, de inúmeros direitos, exatamente para que ele possa estar ali na mesma isonomia do Estado, nessa ação da jurisdição. Sim. Eu queria levantar uma outra questão aqui, que a gente ouve muitas pessoas falarem que bandido não tem cara, né? Mas a gente sabe que a maioria dos suspeitos, das pessoas suspeitas, seja por tráfico de drogas, por homicídios, por roubos, aqui na Bahia, essas pessoas têm cor. Geralmente essas pessoas são negras. Além disso tudo, a gente também tem um estado que lida de uma forma diferente com o tráfico de drogas, né? Na periferia sempre prevalece a lógica dos confrontos, enquanto nas áreas mais abastadas, né, nas consideradas áreas nobres, a gente não registra essa violência constante. Eu queria saber de vocês dois, qual é a avaliação que vocês fazem disso? O professor vai lá, porque se deixar eu falo aqui até amanhã. Olha, eu fiz um levantamento recente, até para o evento que está tendo aqui em Salvador, do BID, eles me chamaram para falar da contextualização da violência, e é impressionante, né? Quer dizer, se você tem uma taxa de homicídios que é maior que 45 por 100 mil no estado em geral, quando você vai para a população negra, essa taxa vai para mais de 65. Ela sobe mais de 20 pontos numa taxa, que já é uma questão relativa. A questão do homicídio do jovem também ele leva muito. Então, quando você vai juntando, né, esse cluster de variáveis, aí você vai acabar no jovem negro da periferia.
né? Esse sem dúvida, a grande vítima dos tiros que estão por aí sendo dados, né? Por quê? Porque ele também é o jovem mais vulnerável, né? Não é, o jovem hoje, né, no estado da Bahia e em muitos estados do Brasil, ele está vivendo uma situação muito difícil, né? Segundo os dados até da Secretaria de Cidadania e Justiça, que tem um plano decenal de enfrentamento das questões ligadas à juventude, a gente tem mais de 1 milhão de jovens entre 17 e 19 anos que estão aí vivendo em famílias pobres ou extremamente pobres. O que isso significa? Uma família pobre é aquela que per capitamente tem uma renda mensal inferior a R$ 200. Uma extremamente pobre inferior a R$ 100. Quer dizer, para além disso, também a taxa de suicídio, que foi outro dado que a gente levantou, em 2010 ela era entre jovens de 0 a 19 anos 0,6. Ela é em 2020 1,8, né? Ela triplica. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas que de fato tirem da condição de vulnerável esse jovem negro periférico, né? Essa é a chave para a gente sair desse nó, né? E, é claro, diminuir também, né, as estratégias ortodoxas que a gente está vendo que não estão dando certo, né? Se a gente a cada ano prende mais e no ano seguinte a gente tem mais mortes, mais tráfico de drogas, mais atividades ilícitas, então não basta cumprir a lei, a gente tem que ir para além disso, a gente tem que propor políticas públicas para minorar esses tipos de problemas, né? Como disse, está tendo um fórum de segurança pública no estado, e eu li, né, percebi que um dos participantes é um dos representantes da Colômbia, e eu adoro esse exemplo, que é o exemplo de uma região da Colômbia, em Medellín, especificamente, chamada Comuna 13, que era uma região extremamente conflituosa anos atrás, que era a região onde o Pablo Escobar dominava, e com a morte do Pablo Escobar nessa região, houve uma guerra para o domínio do poder, e o Estado colombiano, naquela região, aplicou o que a gente chama de políticas criminais efetivas, né? Ele reocupou o espaço com a parte da segurança, mas não ficou só nisso. Então, ele ali fez capacitações econômicas para aquelas pessoas daquela região, porque há uma economia que existe ali, né? Estimulou que houvesse contratação de pessoas da própria comunidade, né? Colocou, como eu disse lá atrás, colocou Wi-Fi gratuito naquela região, colocou acessibilidade com escada rolante, para que as pessoas... Hoje é um polo extremamente inovador, né? Um polo econômico rico e de uma valorização imobiliária absurda. Ou seja, é um lugar hoje que economicamente ele é pujante. Então, como o professor disse, você fazer só a política do prende não serve, ou mata, não adianta. Então, você precisa exatamente dar ali, e a segurança pública ela não está dissociada das outras coisas, da economia, não está dissociada da educação, é tudo um conjunto de fatores. Então, eu preciso dar expectativas a esse jovem, eu preciso mostrar a esse jovem que ele é possível, que ele consegue ali, né, estudando, trabalhando, que é possível que ele almeje coisas melhores na vida, onde ele não precisa buscar ações ilícitas ou atividades ilícitas para isso, né? Então, é preciso exatamente esse tipo de política, não de governo, mas de Estado, né? Eu preciso de uma política que ela seja perdurada, independente do governo que esteja, que seja algo constante e contínuo, sem qualquer tipo de interrupção. Aí sim, acredito muito que a gente comece a diminuir o impacto dessas atividades ilícitas ou dessa violência que a gente vê hoje. Professor, eu queria que o senhor falasse de novo sobre esse processo das facções, só que dessa vez com um olhar no interior. A Bahia tem Jequié, a cidade mais violenta do Brasil, Antônio de Jesus, a segunda, né? Então são duas cidades do interior baiano. O senhor já falou um pouco que a Catiara é uma facção que nasce no recôncavo baiano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa interiorização dessas facções. Da mesma maneira que a gente viu no plano nacional essa política de transferência, isso também aconteceu no plano estadual, né? Quer dizer, até porque a gente não teria capacidade nos presídios federais de receber todos os líderes de todos os lugares. Então essa política de transferência aconteceu e com as transferências também houve a proliferação dos grupos pelo interior do estado, né? E o interessante na questão da interiorização dos grupos e também da violência é que eles tendem a se instalar ou ter mais dinamismo justamente nas regiões que são economicamente
crescentes, né? Então, o oeste da Bahia, a gente teve fenômenos, o sul da Bahia também, que é um interposto comercial muito grande, também tem a Feira de Santana, né, tem um interposto comercial muito importante, que também tem uma atividade criminosa elevada, né? Então, ele está sempre associado a isso, né? Dificilmente você vai ver um grupo criminoso ou uma forte dinâmica de criminalidade numa área que não tenha riqueza, né? Para alguma coisa ser roubada, para ter crime, tem que ter tem que ter um bem, claro. E o alvo, sobretudo, né, da nossa política penal são os crimes patrimoniais. Sempre foram e dificilmente vão deixar Isso, de inclusive, ser. professor, é uma situação anacrônica no Código Penal brasileiro, porque os crimes patrimoniais, muitas vezes, a punição deles é muito maior do que os crimes contra a vida, o que é algo surreal, sem explicação. E o crime de drogas ele é equiparado a um crime hediondo, né? Então, quando você equipara um crime de drogas a um crime hediondo, qual o papel normativo da lei? Está fornecendo um gabarito de quem pode exercer essa atividade criminosa também. Está sinalizando para a sociedade que o criminoso de drogas é o criminoso hediondo. E o criminoso hediondo que não tem mais nada a perder vai praticar o crime de drogas. Quer dizer, é uma coisa que se retroalimenta também, né? Então, pensar em políticas de descriminalização, não nem de legalização, mas descriminalização da droga, tolerância do comércio varejista de droga, diminuiria enormemente as taxas de letalidade da polícia, por exemplo, porque ela não precisaria matar, o sujeito não estaria cometendo um crime, né? Não é que não pudesse ser uma coisa lícita, mas não seria um crime, né? Dissociaria o criminoso perigoso, né, que não tem nada a perder, do quem estaria fazendo aquele tipo de comércio, né? Em outros lugares, em outros contextos, que não no Brasil, há tolerância do comércio ilícito de drogas, sabendo que ele é ilícito. Muitas vezes quem faz o comércio ilícito é informante da polícia, às vezes, né? Colaborador. Esses programas existem, programas que visam a segurança pública. A ideia de segurança pública está mais do que está à frente da ideia de combate à criminalidade, à ilicitude, enfim. É uma ação preventiva. Aí de fato você está preservando vidas, né? A tônica é essa. O senhor falou de Feira de Santana, que é o maior entroncamento do Norte e Nordeste, e a gente tem aqui uma Bahia que ela é cortada por muitas rodovias, inclusive as duas maiores rodovias do país, que é a BR-101 e a BR-116. De que forma a localização do nosso estado favorece o tráfico de drogas? Eu queria complementar isso só dizendo que a gente também tem o maior litoral do país, né? Sim. Então são portos também que a gente sabe da força dos nossos portos. Se você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem a Baía de Guanabara, ela tem um estreitamento muito grande, né, que de 1,5 km, se não me engano, é bem estreito na sua boca. A Baía de Todos os Santos ela é enorme, né? Não é à toa, não me parece uma mera coincidência que a gente tenha visto e presencie cotidianamente disputas em Águas Claras, em Valéria. Por quê? Porque ali é o fundo da Bahia, é onde chega não só mercadorias lícitas e não lícitas. Porto de Aratu está perto. Tem ali o Porto de Aratu, tem uma série rodovia. Tem uma série de tráfico de lanchas que não são devidamente controladas, dificilmente vão ser. Jet ski e tudo mais. A logística disso para a Marinha seria muitíssimo onerosa. A gente não tem esse tipo de controle de fronteira marítima de uma forma, enfim, não tem como fazer isso muito bem. Então, são regiões estratégicas, né, em que dificilmente a gente vai deixar, vocês dificilmente vão deixar de dar uma notícia daqui a um tempo que essas áreas continuam de alguma forma sendo disputadas, a menos que o Estado reocupe e tiver de fato a presença, né, mais forte de políticas públicas, né, de uma outra perspectiva de abordar, que não essa de tá tendo uma disputa, eu vou lá também disputar, né? Quer dizer, a polícia não pode entrar nessa lógica, né? Senão a gente não vai sair dessa guerra. A guerra vai perpetuar. Quem pode pacificar isso é justamente o poder público, né? Isso também entra a questão do armamento, né? Esse ano tivemos um recorde de fuzis apreendidos na Bahia, então termina tudo muito ligado, né? É isso. No Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, quanto mais se armou a polícia, mais
fuzis também foram apreendidos nas comunidades no entorno. A gente tem visto as cenas que foram flagradas aí de treinamento militar dado dentro de um clube lá no Complexo da Maré. Isso não é uma coisa que o Estado não fez. O Estado treinou aquelas pessoas que estão treinando quem está ali. Quer dizer, quanto mais a gente se prepara para a guerra, mais guerra a gente vai ter. Né? Quem planta vento sempre vai colher tempestade. Não tem como sair dessa dinâmica se a gente não investir do outro lado. Né? Se a gente não desmilitarizar, não civilizar, na acepção da palavra, né? O poder público nessa diminuição da violência. Ele não pode falar de combate à violência. Esse é um vício de linguagem terrível que a gente cai, né? Muitas vezes. Combate à violência. Combate gera morte. Gera pessoas lesionadas. O índice de jovens aqui no estado também que entraram no hospital por agressão tem aumentado cada vez mais. De mulheres também. Os índices de feminicídio têm disparado. As denúncias contra maus tratos da mulher têm aumentado. Não é porque aumentou, isso é um dado curioso, não é também só porque aumentou, mas porque elas não tinham como fazer essa denúncia anteriormente. Elas não tinham conhecimento, não sabiam como fazer. Hoje a gente tem inúmeros instrumentos, e aí, obviamente, mas o número mesmo potencializa assim, também. O número de delegacias para atender essas mulheres é pequeno. E, até pouco tempo atrás, as delegacias, apesar da norma, não atendiam 24 horas. Apesar de existir uma normatização, há pouco tempo, de uma atualização da Lei Maria da Penha, e a obrigação de que essas delegacias atuassem 24 horas, que já deveria ser assim, independente de regra, mas até pouco tempo atrás também não existia. A última vez que eu vi um informe da Secretaria de Segurança Pública, disse que estava ainda tentando instituir aí uma forma dessas delegacias funcionarem 24 horas, o que não, deveria já há muito tempo. O senhor citou o Rio de Janeiro e a gente vê hoje aqui na Bahia essa vinda de facções criminosas para cá, né? A vinda de pessoas, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que a gente tem aí o PCC e o Comando Vermelho. Hoje na Bahia, qual é a análise que o senhor faz da vinda desses grupos criminosos para cá, que a gente sabe que são grupos criminosos que, querendo ou não, eles agem com muita truculência, são grupos criminosos que estão muito bem armados. Qual é a análise que o senhor faz hoje dessa transferência de local do tráfico e também do poderio bélico que a Bahia tem hoje? É isso. Existe uma troca, já não é de hoje, de muito tempo, entre esses grupos, né? Se a gente pegar os jornais aqui da Bahia há um tempo atrás, de 2 anos para cá, a gente vai ver que muitos criminosos aqui do estado foram presos no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, antes dos cariocas virem aqui, os baianos já estavam lá também. Quer dizer, essa troca existe há muito mais tempo do que a gente supõe. Ela ganhou mais relevância agora porque ela ecoou, né? Os tiros ecoaram. Saíram das zonas periféricas. Um policial federal foi morto, um tiro foi perdido na Graça. Houve um tiroteio numa comunidade muito próxima da Barra. Calabar. Que é o Calabar, o Alto das Pombas. Quer dizer, isso, né, mostrou, deu esse tom maior que as pessoas agora estão falando bastante disso. Mas a gente não pode esquecer que se a gente pegar a região metropolitana de Salvador, a gente está falando numa média aí de 2.000 homicídios por ano nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Né? E essas duas áreas, a região metropolitana de Salvador e Salvador, respondem por 1/3 dos homicídios da Bahia frequentemente. Né? Então a gente já vive numa capital violenta há muito tempo. Né? É que agora, de fato, né, com isso, as pessoas ficaram um pouco mais sensibilizadas. Parece que antes o tiro não chegava, não era o... As pessoas que eram baleadas não importavam. Não importava, era o que o sociólogo Jorge Agamben, que a gente estava falando anteriormente, chama de homo sacer, né? O homo sacrificável, que pode ser ali trucidado em nome de uma ordem pública comum, porque ele não tem cara, ele não tem nome, ele não tem... Mas a gente sabe perfeitamente... Ele não tem relevância. Que ele está numa área... É um cidadão de segunda classe, né? Exato. Ele mora numa área que não tem cidadania, né? Exatamente. Ele não tem acesso à cidadania. E aí esse homem pode ser sacrificado, né? Agora, quando o tiro acerta num policial federal,
as coisas Ganha mudam outro um pouco, tom. né? Quando há uma bala na Graça, na região da Na Graça. Graça as coisas mudam um pouco de Quando está perto da Ondina, que é uma região turística, quando a gente começa a ver corpos sendo despejados ou descartados em isopor no Porto da Barra, aí as pessoas começam a dar atenção, mais atenção, né? A isso que essa violência, eu gosto sempre de dizer que essa violência sempre existiu nessas comunidades, né? Conheço várias pessoas, né, que muitas vezes, infelizmente, começam a naturalizar a violência, porque é tão comum essas pessoas saírem de casa e verem corpos no chão, ou alguém que morreu, ou alguma coisa que aconteceu, que se torna natural para eles. Então não é algo que muita gente vê como um absurdo, porque é algo comum. E esse comum que era nessas regiões mais periféricas, a partir do momento que ela sai dessa região, que ela quebra essa fronteira e passa a também reverberar em regiões mais nobres da cidade, aí o impacto e a importância e a discussão, obviamente, se amplia, né, e se importa mais, porque você começa a atingir uma outra parte da sociedade. Sabemos que é um assunto complexo e com muitas variantes, mas eu queria que vocês falassem, assim, para encerrar e está chegando ao fim, se de fato, obviamente que não seria uma solução, porque não apresentar soluções aqui, mas essa horizontalidade de ações que vocês trataram aqui seria o caminho do Estado para resolver esse problema especialmente das facções? Eu gosto sempre de dizer, como eu já falei aqui, que não existe uma política só, né? Não existe uma só solução. E eu gosto sempre de dizer que para problemas complexos precisamos de soluções complexas. Não tem solução simples para problema complexo. Então a gente precisa um somatório de coisas. Então, primeiro, né, eu acho que primeiro a gente precisa dialogar a segurança pública com todos os órgãos, né, que fazem parte, jurídicos, Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, ONGs, né, que muitas vezes também contribuem. Então a gente primeiro precisa dialogar, né? Eu acho que o diálogo é o primeiro caminho. Dialogar com dialogar com representantes das comunidades, dessas regiões, né? Para entender, né? Poder entender com mais propriedade o que é que acontece. E a partir daí, a partir desse, vamos dizer assim, desse estudo de campo, a gente conseguir começar a trazer soluções, né? Que não seja só a solução ostensiva, repressiva. É claro que essa solução em algum momento vai existir, vai ser necessário, ninguém está dizendo que não é, mas não pode ser a única, né? E aí, de novo, eu preciso um conjunto de ações econômicas, eu preciso viabilizar economicamente aquela região, né? Porque ela é uma região, por exemplo, como Cajazeiras, 1, 2, 3, não sei mais quantas tem, qual o potencial econômico daquela região, né? Qual o potencial econômico que uma região dessa tem? Mas será que há uma política econômica realmente naquela localidade, né? Como eu gosto de dizer, você fazer com que aquelas pessoas não tenham que sair daquela região, que aquelas pessoas possam desenvolver-se economicamente, socialmente, dentro da própria região que moram. Porque qual é o benefício das regiões nobres que a gente tem? É que as pessoas não precisam se deslocar para outras localidades. É a mesma coisa, é você tentar transferir. Eu acho que aí, você ouvindo todo mundo, todos os participantes, e você fazendo ações somadas, né, a política de segurança econômica, principalmente, você consegue aí, você assim, inicia soluções de diminuição do poder dessas facções. Eu também salientaria, né, essa integração entre os entes federativos, né? Quer dizer, você tem a prefeitura que pode também colaborar minorando essas condições de vulnerabilidade socioespacial, né, muito fortemente. O combate ao racismo é fundamental, né, inclusive envolvendo o trabalho policial, isso é fundamental. A gente não pode mais matar tantos jovens negros na periferia, né? Junto a isso também, né, uma política que vise num horizonte a descriminalização das drogas, a desmilitarização da polícia, né? Isso, claro, soa um pouco utópico hoje, mas se a gente não apontar esses caminhos, dificilmente a gente vai chegar neles algum dia, né? Prender menos, né? Eu digo, professor, que não é nem aprender menos, é aprender certo. É isso. Aprender corretamente. A gente fez uma pesquisa em 2018 no Presídio Salvador. A maioria dos internos eram acusados de crime patrimonial
e por um valor muito baixo. Pequeno, exato. Na época girava em torno de 400, 600 reais, que era a tentativa de roubo de celular. Era a coisa mais comum que a gente viu lá. Mas a gente não pegou nenhum interno da nossa amostra aleatória acusado de fraude, de crime contra... lavagem de dinheiro. Não tem. Crime contra o sistema público. Financeiro. Não tem. Nem criminoso sexual também não. Dificilmente esse pessoal vai preso preventivamente. Né? Então, assim, de uma condição muito precária. Muitas vezes a tentativa de roubo ali de um celular de 400 reais não justifica a pessoa ficar presa mais de 2 semanas. E ficava, muitas vezes 60 dias em média ficava preso. Né? Sim, ou mais. Tem gente de 2 anos, 3 anos. Tem gente, professor, gente teve um caso que já cumpriu a pena, já teria cumprido a pena e ele ainda estava preso preventivamente ou cautelarmente. Nós tivemos um caso lá que a pessoa fez um assalto num supermercado de bens, café, essas coisas. Somavam 30 reais, ela ficou 1 mês presa. Qual é a racionalidade econômica? Né? Quanto que custa a hora de um advogado, um defensor, tudo isso daí do policial, a estada dele ali. Quer dizer, tudo isso daí foi muito mais custoso. Né? Se desse aquilo lá para ele e integrasse ele de uma maneira produtiva, de alguma maneira, né, dinamizasse a economia dele, era muito menos oneroso para o Estado. Né? Nos chamar de idiotas, investir numa prática de encarcerar por esse tipo de atividade, né? Chamar isso de crime, né? Não admitir a bagatela. Aí você encontra, essas são situações que são terríveis, porque aí você encontra um STF, que é a Corte Suprema do nosso país, tendo que julgar esse tipo de situação. Porque muitas vezes o juiz não concede, o tribunal não concede, o STJ não concede. Aí veja o tempo que se leva e você ainda ocupa um tribunal como é o Supremo, que deveria estar debatendo outro nível de coisa, está debatendo um furto de 30 reais, um roubo de 30 reais. Então, essas políticas, né, que envolvam necessariamente a integração dos entes federativos, de uma perspectiva mais humanista, né, não tão... o policiamento ostensivo e tático, ele tem que funcionar de forma tática. Ele não pode ser, ele não vai prevenir nada, né? Essa saída de lei e ordem já se mostrou equivocada, né? O policial armado ele imprime muito mais medo do que segurança, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Será que a gente investindo só nisso vai resolver a questão? Ou a gente tem que de fato ter uma política ostensiva no campo social, no campo de oportunizar mercado de trabalho para o jovem periférico? Né? É um pouco por aí que eu vejo a saída, né? Porque caso contrário, né, você vai ter essas ambiguidades se espelhando muitas vezes, né? A dinâmica de fazer atividades e mostrar no YouTube, né, de um grupo faccioso, acontece isso e hoje, por incrível que pareça, até tem gente da própria polícia fazendo isso, é terrível. Né? O Estado ele tem o poder de quebrar com essa lógica. Ele tem o poder de imprimir a paz. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Queria agradecer aqui a presença do professor Luiz Cláudio, do professor Luiz Henrique, muito obrigado. E você que acompanhou o Te Explico, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço.